Os russos estão se opondo a Putin. Sua chamada Operação Militar Especial se tornou uma bagunça humilhante. O que deveria durar 2 semanas se arrastou por mais de 2 anos, com Putin falhando a cada momento. Agora ele não luta apenas contra a Ucrânia apoiada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas seu próprio povo se recusa a lutar suas guerras. Vamos analisar como a incompetência de Putin está levando seus soldados e cidadãos à revolta. Iniciaremos com o evento principal mais comum que provavelmente alterou o rumo de toda a guerra. A invasão da Ucrânia a Kursk representa uma mudança significativa na dinâmica tênue da guerra entre os dois lados. Por 30 meses, a Rússia foi a agressora clara, invadindo cada vez mais a Ucrânia. Os ucranianos dispersos tentavam defender suas terras e repelir os russos, apesar da primeira onda de ataques que quase chegaram à capital ucraniana de Kiev terem sido repelidos até o final de 2022, isso não impediu Putin de manter sua retórica e estratégia de guerra. Antes da invasão de Kursk, Putin tinha objetivos simples: tomar o máximo possível da Ucrânia o mais rápido possível e por quaisquer meios necessários. A retórica propagada pelos noticiários do Kremlin beneficiou Putin. Os cidadãos foram informados que os ucranianos eram os culpados por todos os motivos desta operação militar especial e que o exército russo logo os acalmaria e traria paz à Rússia. Esses relatórios só funcionaram devido à forma como a Rússia manipulou cuidadosamente a narrativa. O Kremlin dividiu o povo russo em 2 grupos: urbanos de Moscou e outras grandes cidades distantes da guerra e sem nada a temer, e a população rural, à disposição do Kremlin, com várias rodadas de recrutamentos e contratos de alistamento lucrativos, assunto que abordaremos posteriormente. A invasão de Kursk transformou a Rússia na defensora repentina. A Ucrânia ultrapassou a fronteira que dividia os 2 países e invadiu uma das regiões da Rússia, uma que se mostrou lamentavelmente defendida pelas forças russas. Toda a invasão parecia mais um delírio do que uma verdadeira campanha militar. No início, o governo e o exército ucranianos ficaram em silêncio. Não havia informações para determinar se a invasão foi bem sucedida e qual era o objetivo dessa estratégia. Os primeiros relatórios vieram do Kremlin. Eles divulgaram que o exército ucraniano cruzou a fronteira com apenas 100 soldados e alguns veículos militares, numa suposta tentativa desesperada de desviar as forças russas dos combates em andamento na região de Donetsk, na Ucrânia. As autoridades russas afirmaram que repeliriam rapidamente os invasores ucranianos e que as forças russas em Kursk eram mais que capazes disso. Dias depois, os relatórios russos se tornaram mais duvidosos. A invasão parecia não só ter persistido, mas avançado. A Ucrânia rapidamente assumiu o controle de dezenas de vilas e cidades na região de Kursk. O que houve para causar essa mudança? A resposta é bastante simples: recrutas. Em Kursk, o exército usava recrutas novatos para preencher as posições defensivas, em vez de soldados profissionais obrigados por contrato. O mesmo provavelmente se aplicava a outras regiões próximas à Ucrânia, mas em Kursk, os efeitos eram mais evidentes. Os recrutas em Kursk não resistiram às forças ucranianas invasoras, que na primeira semana da invasão cresceram em número e ganharam mais apoio de artilharia. Durante as semanas de cobertura jornalística sobre Kursk, vários vídeos mostravam soldados russos se rendendo aos ucranianos. Segundo o comandante-em-chefe ucraniano Oleksandr Syrskyi, o exército ucraniano capturou aproximadamente 600 soldados russos, que se tornaram prisioneiros de guerra e foram levados para prisões ucranianas. Um relatório inicial de uma prisão com prisioneiros de guerra sugeriu que cerca de 80% dos soldados em Kursk eram recrutas. Mas por que isso é tão terrível para o exército russo? Para responder isso, precisamos entender melhor como o exército russo funciona e, mais precisamente, como a Rússia recruta soldados. Diferentemente dos Estados Unidos e de vários países ao redor do mundo, com alistamento militar voluntário, o exército russo tem um processo de alistamento de 2 frentes. Primeiro, aos soldados contratados, que assinam um contrato de 3 anos no exército russo, mas geralmente são incentivados a assinar vários contratos consecutivos para prolongar seu serviço. O segundo método é a conscrição. Antes da guerra russo-ucraniana, homens russos de 18 a 27 anos eram obrigados a se registrar no exército.
Desses, um número específico seria convocado a cada semestre para servir como recrutas durante um ano. Inicialmente, o período de serviço militar obrigatório era de 2 anos, mas foi posteriormente reduzido. O motivo disso será discutido mais adiante. Embora a Rússia mantivesse uma população pequena de recrutas, constantemente substituídos, a guerra na Ucrânia mudou isso significativamente. Estima-se que o exército russo tem recrutado cerca de 130 mil soldados a cada 6 meses. Em julho de 2023, o limite de idade para o recrutamento foi elevado de 27 para 30 anos, permitindo que a Rússia recrutasse de um grupo ainda maior de homens russos. Consequentemente, a Rússia tem recorrido mais ao seu estoque de recrutas do que a soldados. Mas qual é a diferença, você pode perguntar? Primeiro, os soldados contratados são pagos para estar no exército. E muito bem, durante a guerra, o governo russo ofereceu contratos que pagam até 3 ou 4 vezes o salário médio. Isso tem sido notável nas regiões rurais do país, resultando na demografia desequilibrada do exército russo recentemente. Segundo fontes, um moscovita tem mais de 50 vezes menos chances de morrer na guerra do que alguém de uma minoria da Sibéria. Essa tendência indica que a Rússia está recorrendo a pessoas desesperadas por um salário digno, dispostas a se alistar por 2 anos no serviço militar. No entanto, isso não resolve completamente o problema com o recrutamento, já que o serviço militar obrigatório dessa maneira é em grande parte não remunerado. A principal diferença entre soldados contratados e recrutas está no tratamento recebido no exército e na estrutura geral das Forças Armadas russas. Diferentemente dos Estados Unidos, que tem 5 locais de treinamento básico para todos os recrutas, o treinamento militar russo é muito mais descentralizado. Os recrutas são designados para unidades, que são responsáveis por conduzir o treinamento conforme os padrões estabelecidos. Porém, essa descentralização fez com que muitos oficiais burlassem os regimes de treinamento impostos, gerando grande variação na experiência e treinamento entre as unidades. Além disso, como os recrutas servem apenas 1 ano, geralmente não recebem o mesmo treinamento em quantidade e qualidade que os soldados contratados. Normalmente, os recrutas têm papéis de apoio no exército, como limpeza, cozinha ou condução, e não participam muito de simulações de batalha. Se eles são designados para esquadrões, normalmente têm funções administrativas ou perfuntórias, como cerimônias ou cuidados com equipamento militar. Isso resultou em uma visão depreciativa dos recrutas em todo o exército russo, fazendo-os parecer como o último recurso e o nível mais baixo do militarismo. Isso é agravado porque legalmente o exército russo não pode enviar recrutas ao exterior. Apesar de estarem prontos para o combate, seu papel no exército é defender a Rússia contra ataques estrangeiros, não liderar a ofensiva. Mesmo no auge da guerra russo-ucraniana, havia a compreensão de que os recrutas não estariam perto das linhas de frente, que estão profundamente dentro do território ucraniano. Mas tudo mudou com a invasão de Kursk. De repente, a Ucrânia se tornou o atacante em solo russo, e os recrutas foram lançados no calor da batalha, tão despreparados e mal equipados quanto sempre. Considerando os pontos anteriores, fica evidente entender por que houve uma onda de rendições em Kursk e por que o exército russo não conseguiu montar uma defesa significativa na região. Com as comportas para o território russo abertas, Putin agora tem todos os meios e motivos para enviar recrutas para defender a Rússia, um precedente perigoso, considerando o que aconteceu com os recrutas em campanhas anteriores. Para isso, precisamos retornar à época da União Soviética. Durante a era soviética, o exército russo tinha milhões de soldados recrutados, sendo um dos maiores exércitos do mundo. Esses recrutas, diferente de hoje, poderiam ser facilmente mobilizados para conflitos. Eles foram enviados para lutar no Afeganistão entre 1979 e 1989. Conhecida como o Vietnã da União Soviética, a guerra foi um dos últimos pregos no caixão do país, resultando em baixas significativas. Quando a União Soviética se retirou do Afeganistão, estima-se que tenha perdido 15 mil soldados. Embora esse número seja insignificante comparado às baixas na guerra atual, a morte desses soldados, na maioria recrutados, levou a um forte descontentamento com o regime soviético e as instituições públicas. Os soldados sobreviventes da guerra foram rapidamente esquecidos em meio às mudanças radicais da queda da União Soviética e buscaram prolongar suas carreiras militares em outros lugares.
Quando Putin chegou ao poder, os veteranos afegãos foram reintegrados e premiados por sua bravura e contribuição para o país. Esses veteranos se tornaram fervorosos apoiadores do regime de Putin, o que pode explicar em parte a prontidão do exército para conduzir operações ofensivas no exterior. Mas para o recruta médio, a vida só pioraria. Após a guerra no Afeganistão, a primeira guerra da Chechênia nos anos 90 levou a mais de 10 mil mortes estimadas do lado russo. Como a Rússia considerava a Chechênia uma república soviética e uma próxima de se reunir com a Federação, enviou recrutas para lutar no que seria uma sangrenta guerra civil que levou a até 100 mil mortes de civis, com 500 mil de pessoas deslocadas do país. Os protestos contra o regime recomeçaram, e a opinião pública sobre enviar recrutas para a guerra está em seu pior momento. A guerra na Chechênia fez a Federação Russa assinar a lei que impede o envio de recrutas para o exterior, mas o recrutamento foi mantido. Como resultado, embora a Rússia tivesse serviço militar obrigatório, muitas famílias faziam o possível para que os jovens o evitassem. Doenças foram inventadas e corroboradas, e homens foram enviados para instituições de ensino superior. Uma das maneiras de evitar o serviço era ser um estudante ativo. De acordo com Ian Gardner, historiador especializado na história de guerra russa, a evasão do recrutamento é quase uma forma de arte na Rússia. Quando a guerra entre Rússia e Ucrânia escalou para um conflito baseado em atrito e Putin anunciou a primeira rodada de recrutamentos, muitos russos intensificaram seus esforços para evitar a convocação. Até 900 mil pessoas deixaram o país até o final de 2022. Nem todos eram aptos para o serviço, mas levaram suas famílias e vidas consigo para se afastar do exército russo. Com a Ucrânia em território russo, os recrutas podem ser novamente convocados para a linha de frente, agora contra um exército mais experiente e determinado a vencer. Não é surpresa que os soldados dispersos em Kursk tenham se rendido rapidamente aos ucranianos. Eles não tinham chance alguma. Se a Ucrânia decidir aproveitar sua vantagem, o mesmo pode acontecer com outras regiões próximas, espalhando descontentamento entre soldados e civis sobre as ações de Putin na guerra. A incursão em Kursk revelou que cerca de 200 mil pessoas foram deslocadas de suas casas nas regiões de Kursk, ocupadas pela Ucrânia, conforme sugerem as estimativas atuais. Mesmo com tudo isso, a Rússia ainda prioriza os soldados contratados. Embora os recrutas possam assinar um contrato, só podem fazê-lo após o primeiro ano de serviço. Dada a escala da guerra russo-ucraniana, muitos recrutas podem nem completar o primeiro ano. As promessas de glória, heroísmo e compensação monetária são direcionadas aos soldados contratados na linha de frente, lutando para ganhar terreno em Donetsk, enquanto são atingidos por munições da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ao entrevistar os recrutas capturados em Kursk, a maioria revelou que não esperava participar de combates reais. Eles receberam treinamento e equipamento insuficientes para resistir. Alguns blogueiros militares sugeriram que os lotes mais recentes de soldados tiveram apenas uma semana de treinamento, insuficiente para prepará-los para o exército, especialmente para o campo de batalha. Segundo as políticas russas, os recrutas precisam de 1 a 2 meses de treinamento inicial e mais 3 a 6 meses adicionais para estarem prontos para servir. Nos Estados Unidos, o treinamento inicial é de 10 semanas, seguido de pelo menos 22 semanas de treinamento avançado. Em comparação, 1 ou 2 semanas é quase nada. O Kremlin está ciente da diferença no tratamento entre recrutas e kontrachniks e tem se antecipado para encobrir quaisquer relatórios críticos sobre o assunto. Enquanto os ucranianos varriam as fazendas de Kursk com recrutas russos se rendendo, os oficiais celebravam o Dia Oficial dos Oficiais. Relatórios da região de Kursk ainda apontam falta de resposta militar adequada da Rússia. Zelensky observou que a Ucrânia pretende manter a região ocupada o máximo possível, ganhando mais uma vantagem nas negociações. Enquanto isso, Putin tem tentado, sem sucesso, ocultar a própria existência da invasão de Kursk. Mas os recrutas não são o único grupo preocupante para Putin. Algumas pessoas muito mais próximas de Moscou, que podem puxar cordas significativas, também começaram a duvidar da capacidade do presidente russo de liderar o país. Estamos falando dos oligarcas russos. Esses indivíduos, principalmente homens, enriqueceram com a expansão prodigiosa da Rússia no setor de energia
sobretudo nas indústrias de petróleo e gás. Os oligarcas russos enriqueceram nos anos 90, quando as reformas governamentais na transição do socialismo para o capitalismo permitiram que poucos se beneficiassem significativamente das mudanças na indústria. Putin tentou substituir os antigos oligarcas que o criticaram quando chegou ao poder. Embora não tão bem-sucedido, alguns foram presos e o restante fez um acordo para perder parte de sua riqueza e poder, mas permanecer nas boas graças do presidente russo e continuar se beneficiando. Mas isso só funcionou enquanto o setor energético do país prosperou. O Kremlin precisava dos oligarcas e seus laços com empresas ocidentais, tanto quanto eles precisavam de Putin, que podia resgatar empresas falidas pelo banco estatal. A guerra na Ucrânia virou a situação de cabeça para baixo. Repentinamente, a Rússia perdeu grandes parceiros comerciais e apressou-se em assinar acordos com a China e a Índia para compensar as perdas. Os acordos com a China eram menos lucrativos que os europeus, porém eram a única forma de manter o país funcionando na guerra. Em 2023, o comércio com a China alcançou o pico de 240 bilhões de dólares e agora apresenta um leve declínio. Incertos de quanto tempo levaria, os oligarcas permaneceram em silêncio sobre o assunto, ainda observando as implicações econômicas da invasão. Mas quando os primeiros sinais de problemas começaram, alguns escolheram tomar uma posição mais pública contra a sua cidadania russa em 2022 e chamaram os apoiadores russos de idiotas. Tinkov provavelmente é o primeiro de muitos aliados de Putin a cair em desgraça. Outros oligarcas, como Mikhail Friedman, cofundador do maior banco privado da Rússia, limitaram-se a críticas simbólicas e resmungos. Friedman voltou à Rússia durante o conflito Israel-Hamas, mostrando que Putin ainda controla as ações dos oligarcas. Putin aproveitou a guerra para diminuir ainda mais o poder dos oligarcas sobre seu governo. Um exemplo é o recente processo para nacionalizar uma empresa pertencente a Andrei Melnichenko, um dos homens mais ricos da Rússia. Com a Rússia sob sanções ocidentais, muitas empresas de oligarcas como Melnichenko perderam as conexões econômicas que tinham antes da guerra. Isso os torna surpreendentemente fáceis para o Estado russo controlá-los e as pessoas que os possuem como resultado. Mas os oligarcas provavelmente também estão envolvidos. Lembra quando falamos que muitos enriqueceram no setor de energia? Pois é, esse setor não anda tão bem atualmente. Os ataques ucranianos a refinarias importantes causaram déficits generalizados em petróleo e gás refinados. Isso ocorre principalmente porque a Rússia usa a abordagem de entrega just-in-time, mantendo poucas reservas de petróleo, apesar de ser um dos maiores produtores. Assim, uma queda repentina na produção, como o bombardeio de uma refinaria no oeste da Rússia, pode interromper o fluxo desses recursos. Isso impacta o comércio e a economia doméstica. A Rússia perdeu quase 15% de sua capacidade de refino de petróleo no ano anterior, levando o governo a parar de exportar combustível para todos, exceto 4 ex-países soviéticos, até o final de 2024, com alguns analistas sugerindo que a proibição persistirá até 2025. Além disso, a Rússia solicitou ao Cazaquistão a criação de uma reserva de 100 mil toneladas de gasolina para fornecimento imediato. Isso não quer dizer que os oligarcas russos de fato perderam muito durante a guerra. A Bloomberg publicou uma lista de 12 empresas que, juntas, ganharam mais de 11 bilhões de dólares em 2023 apenas com pagamentos de dividendos. Assim, o dinheiro seguiu fluindo para os bolsos dos oligarcas, ainda que em menor quantidade de outras fontes. As tentativas de Putin de desmantelar alguns dos maiores ganhadores e os ataques ucranianos no comércio de petróleo e gás criam um precedente perigoso para os oligarcas do setor. Como o setor de energia responde por cerca de 20% do produto interno bruto do país, o cancelamento recorrente de acordos comerciais e as proibições de exportação tendem a gerar déficit de longo prazo. As sanções ocidentais também restringem a proteção dos oligarcas sob Putin. Com as conexões que cultivaram cortadas pelas sanções, Putin pode achar o antigo estoque de oligarcas inútil para manter a fachada de apoio universal no país. Para agravar a situação de Putin, a Ucrânia intensificou sua ofensiva, o que pode afastar ainda mais os oligarcas e a classe média. Em 10 de setembro de 2024, a Ucrânia lançou seu maior e mais ambicioso ataque de drone até agora.
Mais de 140 drones foram lançados para atacar em território russo. O ataque é o segundo do tipo, após o anterior em 21 de agosto com 45 drones. O principal alvo, a própria Moscou. O ataque de agosto foi interceptado pelas defesas antiaéreas russas, mas o de setembro matou uma pessoa e destruiu dezenas de casas no centro urbano da Rússia. O caos desviou 50 voos com destino a Moscou. Este é o primeiro ataque da Ucrânia à capital russa, possivelmente prenunciando futuros ataques. Os ataques de drones da Ucrânia enviaram uma mensagem clara para Putin. A Rússia não está mais segura. Os ataques podem impactar profundamente as comunidades de Moscou, até então pouco afetadas pela própria guerra. Quando combinado com o fato de a Ucrânia ter conseguido obter mais território russo em um mês do que a ofensiva da Rússia fez nos 7 anteriores, os ataques estabelecem um precedente perigoso para Putin. O Kremlin pode não ser mais capaz de esconder a verdade sobre a guerra debaixo do tapete. Se os problemas de recrutamento persistirem, a Rússia pode ter que recorrer a um recurso não utilizado há tempos, as classes média e alta das grandes cidades. Isso representa, de certa forma surpreendentemente, mais um ataque aos oligarcas russos. Enquanto antes podiam assistir à ação das margens e acumular dinheiro, os russos ricos agora estão realmente em apuros. Suas empresas correm risco de confisco pelo governo, seu fluxo de caixa é pressionado pelas restrições de exportação e seus filhos podem ser convocados para morrer pelo ego frágil de Putin. Até a nova onda da elite russa está começando a sentir a dor. Com o setor de energia em alta por um período, isso gerou um efeito cascata, deixando outros setores para trás. A China interveio para assumir o controle e criar quase monopólios para bens de consumo, desde smartphones até carros e equipamentos agrícolas. No mundo dos negócios é mais barato importar. No mundo dos negócios, comprar do exterior costuma ser mais barato. Como tal, Putin está em rota de colisão com as mesmas pessoas que apoiaram seu domínio na política russa. Se ele fizer um movimento abertamente agressivo, os oligarcas podem ficar desesperados o suficiente para removê-lo do poder. No final, Putin está prestes a perder o apoio de quase todos os cidadãos russos, especialmente daqueles que podem impactar diretamente a guerra na Ucrânia. Se uma dessas peças cair, Putin provavelmente precisará intensificar a guerra na Ucrânia para encerrá-la antes que seja tarde demais. No papel, a Rússia ainda tem recursos para superar a Ucrânia numa guerra de desgaste. Afinal, apesar de ter acumulado quase 700 mil baixas nos últimos 30 meses, a Ucrânia perdeu quase 500 mil soldados e a Rússia tem o dobro da população para jogar na guerra. No entanto, a entrada da Ucrânia em território russo renovou o apoio ocidental, com os Estados Unidos anunciando mais pacotes de ajuda antes do final do ano. Apesar das ameaças anteriores, as ameaças russas de usar armas nucleares contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte não se concretizaram até o momento. A aliança pode ser incentivada a enviar equipamentos militares mais avançados para a Ucrânia, antes bloqueados por ameaças nucleares. Os primeiros 65 caças F-16 já sobrevoaram a Ucrânia, e Zelensky agora pode ter influência para solicitar mais aeronaves. Se Putin não encerrar a guerra logo, alguém o fará por ele e provavelmente não a seu favor. Mas o que você acha? Por quanto tempo a guerra continuará e Putin permanecerá como presidente da Rússia depois? Conte pra gente nos comentários abaixo e obrigado por assistir. Confira como a invasão da Ucrânia fez os civis russos se voltarem contra Putin ou veja este outro vídeo